Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast da Help Condominial. Nossos apoiadores estão aqui no canto esquerdo da tela. E hoje a gente vai continuar um tema interessante que é o quê? Normas de garantias, norma de perícia. E para falar um pouco mais sobre esses itens, eu trago aqui para vocês hoje o Dr. Eduardo Rachid. Se apresente aí para a gente aí, doutor. Tudo bom? Prazer, sou Eduardo Rachid, advogado condominialista e grato por estar colaborando, agregando para a sua audiência aí, Valdemar. Tá bom, vamos começar a falar fazer perguntas, né? No outro podcast a gente falou sobre a 17170, que entra no mérito das garantias, e a gente encerrou ele com a questão da perícia. Fala um pouco mais para a gente da questão da perícia, a relação de um processo inteiro, porque muita gente fica com dificuldade de entender que um processo ele demora, né? A gente está falando de um tempo muito longo. Explica um pouco mais para a gente sobre esse tema. Uma ação, a gente sempre fala, por mais que o condomínio ele venha ganhar ação judicial de vício construtivo, ele já perdeu. Porque devido ao decurso do longo do tempo que uma ação judicial demanda, a edificação vai sofrendo a deteriorização ali natural do tempo, vai se deteriorando e tem os agravamentos que comprometem a qualidade da vida dos moradores, até mesmo da edificação. O importante, quando um síndico, a primeira coisa que ele vai ter que interpretar, e lógico, com a ajuda de profissionais, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? É na garantia. Existem 3 tipos de garantia, que é a garantia contratual, que é aquela prevista em contrato. Sim. A garantia da norma, que é da NBR, que vai regulamentar os prazos para você fazer as manutenções de cada parte do sistema construtivo. E a garantia legal, que advém da lei, que é o Código Civil, com a defesa do consumidor. Para nós vemos a garantia, está dentro do prazo, não está? Aí você vai me perguntar, Rachid, quando que começa a contar esse prazo? Via de regra, começa a contar o prazo a partir do habite ou da entrega do empreendimento, o que acaba sendo por último. Se entregou o habite saiu tal data, entretanto o empreendimento foi entregue naquela data, começa a contar o prazo ali da garantia ali. E quando o empreendimento é entregue antes do habite-se? Quando o empreendimento é entregue antes do habite, começa a contar a partir da entrega. Da entrega do empreendimento. Certo. E o que é importante quando você vai para esse prazo, o síndico está acompanhado do engenheiro para fazer o acompanhamento da visita quando a construtora for entregar. Porque quando você vai fazer a assembleia de instituição do condomínio, você é eleito síndico nessa assembleia, aprovado a previsão orçamentária, é aprovada a convenção, o regimento interno, todos os passos ali. Após isso, a construtora marca uma visita com o síndico para fazer a vistoria no condomínio. Sim. E a vistoria no condomínio é importante, o síndico, a síndica, está acompanhado do engenheiro especializado nessa constatação. Porque é uma vistoria técnica, né? Isso, é uma vistoria técnica, onde ele vai acompanhar todo o condomínio propriamente dito. Desse acompanhamento, a construtora ela fica louca para pegar já, dar um termo de entrega que está tudo perfeito para o síndico assinar, tudo bonitinho. Não tem problema, às vezes, do síndico assinar. Não é recomendado você assinar aquilo que não está em perfeito estado de uso ali para você, de conservação. Mas se você utilizar, assinar, tudo bem, e não obsta você depois procurar um engenheiro para fazer um laudo de inspeção predial, e também junto com inspeção predial eu sempre aconselho todo síndico que ele pega um novo empreendimento, ele fazer um laudo de manutenção predial, que é o cronograma, ele está assessorado de em quanto tempo ele tem que fazer as manutenções no sistema construtivo do condomínio. Sim. Eu sempre recomendo isso. Vamos supor, aí o síndico pegou, fez tudo certinho, fez a vistoria, estava acompanhado pelo engenheiro, mas veio o vício oculto. Aí o que cabe? Como que processualmente, juridicamente, a síndico e o síndico têm que proceder? A primeira coisa, como eu já havia dito, contratar um engenheiro para fazer um laudo de inspeção predial
E no laudo de inspeção predial é muito importante você ser objetivo. No seguinte aspecto, é só para pegar o que é vício construtivo. O que pertence à construtora de fato. O que pertence à construtora de fato. Por quê? Vira e mexe, todo mundo presume que a culpa sempre é da construtora. Sim. E às vezes não é. Às vezes você está manuseando a edificação de uma maneira errada. Você não está utilizando as técnicas competentes para fazer a manutenção da conservação. Então é somente pegar vício construtivo, porque às vezes o síndico ele vê algumas coisas que precisam fazer de reparo no condomínio e acaba pedindo para o engenheiro inserir tudo aquilo ali no laudo. E é importante esse gancho que o senhor acabou de falar, porque a norma nova 17170, ela puxou uma atualização de outra norma, a 13752, que é a norma da perícia, que realmente entra nesse âmbito. Qual que são as definições que o engenheiro, o perito, o assistente técnico tem que fazer na edificação? E um dos detalhes é justamente esse, que tem que colocar o que é falha construtiva, não o que é falta de manutenção. Isso, porque já peguei, infelizmente, laudos onde estava tudo do condomínio. Eu falei, olha, gente, não vai estar preparado juridicamente para entrar com a ação, porque tem coisas, eu dentro da minha engenharia de Google, Facebook, ali de internet, de consultar, falei, isso daqui é manutenção, já não se encaixa como vício construtivo. E às vezes aí eles acham ruim, mas falei, a gente tem que pedir o que é justo, aquilo Sim. que pertence ao condomínio que a construtora tem que fazer. E aí hoje os laudos estão melhores, estão mais concisos com relação a isso. E a NBR, no que diz respeito às perícias, é importante realmente tá o engenheiro seguindo, tá dando essa orientação para a síndica ou para o síndico, e falar, olha, eu não posso seguir a sugestão que a senhora está dando para inserir, porque não está dentro da NBR, que cuida da parte de perícia. Sim. Essa instrução é importante. Aí vamos para o passo seguinte. Contratou-se o engenheiro, fez o laudo de inspeção predial. Aí do laudo de inspeção predial ficou constatado que tem um vício construtivo. Aí o aconselhamento o quê? O condomínio contratar uma assessoria jurídica, contratar um profissional, um advogado, para estar notificando extrajudicialmente a construtora. Mas só aproveitando o gancho da 13752, o que acontece? Uma vez que você não segue a norma técnica, principalmente essa que foi trabalhada para melhor, o laudo pode ser anulado, né? O laudo ele pode chegar no processo e não ter viabilidade jurídica, né? Para o senhor conseguir ter todas as ferramentas para saber separar o que é falta de manutenção e o que realmente é vício construtivo, né? O que tem que verificar é se esse fato é anulável ou se ele é nulo. Quando a gente tem uma diferença do anulável e do nulo. O anulável é aquilo que pode ser sanado. Às vezes o engenheiro ele foi lá fazer a perícia, ele pode não ter seguido algum ponto ou outro que a NBR referente à perícia manda, mas, vamos supor, não prejudica o processo. Certo. Entretanto, se tiver algum ato que é primordial para detectar aquele vício construtivo e o perito, seja do juiz ou assistente técnico, não seguiu, aí pode ser passível de nulidade e o laudo produzido pelo perito do juiz não teve habilidade. E aí a importância, bem salientada, levantada a bola por você, do condomínio quando tiver a perícia judicial, o condomínio nomear um assistente técnico, até mesmo para ver para o assistente técnico, o engenheiro da confiança do condomínio, constatar se o perito do juiz está seguindo ou não a NBR de perícias, porque se ele não estiver seguindo, pode ser factível de nulidade ou anulabilidade. Sim. A perícia dele. Isso daí é muito importante. Mas indo para o passo, fez o laudo, contratou a assessoria jurídica, expediu-se a notificação extrajudicial para a consultora se manifestar. Se ela vai sanar aqueles vícios apontados, ou se ela não vai sanar, entendendo que não é vício construtivo, ou se ela falar concordar e por aí tentar uma composição. Se não conseguiu a composição, aí cabe 3 tipos de ações judiciais. Depende muito da urgência do caso, que é uma ação de produção antecipada de provas,
que aí você vai, dependendo da urgência, para constatar de uma maneira, entre aspas, mais rápida, se tem ou se não tem vício construtivo. Sim. A ação indenizatória, que geralmente você vai para a ação indenizatória e fala, olha, o prejuízo que o vício construtivo teve no condomínio custou X mil reais, então estou cobrando esse valor. E tem a ação de obrigação de fazer, onde o condomínio ele fala, olha, caso seja constatado na perícia que é produzida durante o processo, constatar o vício construtivo, você, construtora, tem a obrigação de executar aquele serviço para sanar. Se porventura foi procedente a ação, o condomínio ganhou e o condomínio não executou, essa falta de execução vai ser convertida em perdas e danos. Agora, aí a construtora, em vez da construtora executar, ela vai pagar financeiramente para o condomínio para ela contratar um profissional da confiança dela para executar o serviço de saneamento dos vícios. Sim. Eu queria voltar um pouco no tempo, na parte que o quê? Depois que se faz o laudo, que se compôs ou que se não compôs, que vai para o processo. Isso aí tem que ser levado numa assembleia, certo? Para apresentar para os moradores o gasto, a realidade. Como que é esse trato na assembleia? Explicando que o quê? Que é uma ação, que tem um prazo, que não é amanhã. Como que é essa parte aí, no que tange o jurídico? Vamos lá. O síndico em si, ele não é obrigado a levar essa matéria para a assembleia. Entretanto, recomendamos que se leve para a assembleia para demonstrar a gravidade ou não do caso. Sim. Por quê? Porque o próprio Código Civil, no artigo 1348, inciso 5, ele já imputa essa obrigação, não é uma faculdade do síndico, é uma obrigação dele a conservação da edificação. E tem algumas construtoras que até tentam derrubar, né? Que ele não levou para a Assembleia, né? Tem alguns casos então, assim. Isso daí, quando eu falo que não é uma faculdade da Assembleia definir ou não, se vai ou não entrar com procedimento judicial, tudo, porque eu interpreto que já é uma obrigação do síndico imputado a ele a obrigação da manutenção da conservação. Sim. O que é obrigatório levar para a Assembleia é se aquilo vai ter um dispêndio financeiro ou não. Sim. Porque aí o condomínio na assembleia vai definir como que ele vai custear. Se vai ser por meio de taxa extra, ou se vai ser por meio da receita ordinária, dependendo do tipo de gasto que vai ter, ou se por uma emergência vai retirar do fundo de reserva para se fazer aquela emergência, depois tratar a recomposição do caixa do fundo de reserva. Então a assembleia é importante para os ditames financeiros. Sim. Mas para, vamos dizer, a execução, a autonomia do síndico de interpor a ação, ele tem essa autonomia, porque o próprio Código Civil já imputa a ele essa obrigação. E não só ele essa obrigação, como no inciso 3º, fala da obrigação do síndico representar o condomínio administrativamente ou judicialmente perante outras esferas. Tá, mas como explicar para a Assembleia que vai ter esse dispêndio financeiro e uma coisa importante dentre várias assembleias, eu vou investir, um exemplo, numa inicial X e qual que é a minha certeza de sucesso? Que é o que se perguntam em assembleias. Numa assembleia, o que vai... Às vezes eu acabo dividindo em várias assembleias. A primeira assembleia que vai ter é para a contratação. Olha, verificamos que pode conter alguns vícios construtivos, mas conforme a orientação jurídica, o advogado ele não vai conseguir entrar com uma ação sem ter um laudo pericial para apontar o que realmente tem de problema no condomínio. Sim. Aí, pela recomendação do jurídico, aí se marca a assembleia para a contratação do engenheiro do perito. E aí na assembleia vai explicar as possíveis gravidades, o que está acontecendo e a necessidade de se produzir um documento técnico para entrar com a ação judicial. Aí sim precisa da assembleia para definir qual que é o teto de gasto que vai investir num laudo pericial e como que vai ser a forma de custeio da produção desse laudo pericial. Certo. Passado o laudo pericial, veio o laudo pericial. Aí a recomendação... recomendação porque não é obrigatório, tá? A recomendação até mesmo para o síndico ele ter a comunicação assertiva
com os condôminos, com os moradores, com a massa condominial ali. Produziu-se o laudo pericial, a recomendação é a marcação de uma nova assembleia para que o engenheiro contratado pelo condomínio possa expor o laudo e o advogado explicar na assembleia as consequências jurídicas que pode ocorrer a advir daquele laudo. Sim. Por que é importante essa assembleia? Só vou dar um exemplo. Vamos supor que ficou constatado no laudo pericial vício construtivo. Aquele vício construtivo ia sair, vamos chutar um número financeiro, R$20 mil. E aí uma ação judicial, se você for contar honorários do assistente do condomínio, do engenheiro do condomínio, constatar-se o valor das custas judiciais, somar-se o valor das custas do perito nomeado pelo juiz e todos os possíveis honorários sucumbenciais, caso o condomínio venha a perder, que pode ser condenado a pagar. Então aí você vai avaliar se o molho não vai sair mais caro que o peixe. Sim. Porque não é porque saiu ali, constatou o vício construtivo, que automaticamente se entra. Mas você leva para a Assembleia, olha, o vício construtivo saiu R$20 mil, sairia para executar, entretanto uma ação judicial sairia 15, 25 mil reais. É para você analisar financeiramente se compensa ou não correr o risco de uma ação judicial e ainda ficar submetido àquela delonga daquele tempo que uma ação judicial pode durar. Deixar claro, né, na Assembleia que o quê? Que não é porque tem vício construtivo que financeiramente, muitas vezes, o valor de uma ação não se iguala ao valor de correção, né? Isso daí. Então é importante essa segunda assembleia mencionada para o condomínio ali decidir se compensa ou não entrar com uma demanda judicial. Aí vamos supor que o prejuízo de vício construtivo realmente é muito grande. Aí você faz a assembleia autoriza a interposição da ação, aí se ingressa com a ação judicial e estuda qual a melhor medida, qual a ação judicial que eu falei, se é a produção antecipada de provas, se é a ação indenizatória ou a obrigação de fazer. Então vamos lá. Então a Assembleia não decide se vai entrar com a ação ou não. Isso aí é decisão do síndico. É do a Assembleia decide a parte financeira. A parte financeira, porque como não está na previsão orçamentária, pode ser uma despesa extraordinária e tudo que é financeiro compete à Assembleia definir. E se a Assembleia não aprova a parte financeira, como que o síndico se ampara legalmente? Porque daí ele não vai ter recursos para entrar com a ação. Então, aí ele não vai ter recurso para entrar, mas ele já está isentando a responsabilidade civil dele. Porque já vai estar demonstrando que ele não foi omisso com relação ao problema construtivo ali, o vício construtivo. Ele já ele já informou o condomínio que existe e não tem recursos, ele não vai executar, então ele já está eximindo a responsabilidade civil dele ali. Mas é de suma importância ele já fazer um plano, já dentro da previsão orçamentária, já que não vai poder entrar com a ação judicial, ele já fazer um plano para tentar fazer de maneira corretiva já na previsão orçamentária, ou até mesmo tentar uma taxa extra para fazer a correção daquele vício. Sim. Uma outra pergunta. O não, para os moradores numa assembleia, é a palavra mais comum. Não vou fazer impermeabilização, não vou fazer a pintura, não vou fazer manutenção. O síndico ele tem que levar a manutenção, ele tem a receita do bolo, que é o manual de manutenção, a cartilha para seguir as normas técnicas. Como a parte jurídica auxilia o síndico a levar essas informações para os moradores, de maneira que os moradores entendam que é uma via de mão dupla, seja para cobrar a construtora, ou seja, para o dia a dia do condomínio. O condomínio ele tem vários artifícios. É muito raro, para falar assim, não enche uma mão de vezes das assembleias, mais de 2.000 assembleias aí que a gente pôde fazer nesses 20 anos de carreira, que o condomínio negue a execução, aquele investimento financeiro. Se porventura tiver dificuldade, qual que é a orientação para o síndico? A primeira coisa que ele tem que falar, olha pessoal, se a gente não corrigir isso daqui, se acontecer algum problema, o seguro do condomínio não cobre. Então ele já tem um primeiro argumento que o seguro é obrigatório a ter, né? A gente sabe. Está lá no inciso 10 do 1348,
e também nas convenções de condomínio, a obrigatoriedade do seguro. Então, se você não estiver dentro das normas, cumprindo as normas de edificação, o seguro não vai cobrir. O segundo aspecto, que é o principal, que é com relação ao risco da integridade física e a segurança dos moradores. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto que a gente pode elencar, até mesmo com relação da responsabilidade civil do condomínio, que se porventura, por exemplo, a gente vê muito condomínio empurrando, né, o condomínio não, a assembleia empurrando, quando você vai fazer revitalização de fachada, um dos últimos, assim, se ele puder empurrar para não executar, para poder não ter taxa extra, ele não vai fazer a revitalização da fachada. Aí qual que é o argumento que nós utilizamos? Olha, se você não fizer a revitalização da fachada, vai começar a ter fissuras, vai começar a ter rachaduras, e aí pode advir infiltrações, pode advir mofo dentro dos apartamentos, sim, uma série de prejuízos que, se o morador da unidade privativa constatar, ele pode ingressar judicialmente contra o condomínio, obrigando o condomínio a reparar primeiro o problema construtivo e depois reparar os danos ocasionados dentro da unidade dele. Sim, uma pergunta que eu queria fazer, que é uma dúvida de várias pessoas, é o quê? Item de segurança. Quando tem um laudo técnico, determina que aquilo ali pode ocasionar um acidente. Item de segurança. O síndico precisa levar para a Assembleia para aprovar? Assim, ele não... Vamos lá. Eu não recomendo o síndico, é só estratégia, tá? Eu não recomendo o síndico, por exemplo, colocar... fazer uma assembleia específica para poder fazer ou corrigir o SPDA. Colocar numa assembleia exclusiva para poder fazer a complementação do AVCB. A orientação que a gente sempre dá é o quê? Pega juntamente com a sua administradora, já insere tudo isso na previsão orçamentária. Sim. Para você não estar tendo desgaste de estar tendo que levar esse assunto de maneira pontual. E não adianta, todo mundo quando fala assim, olha, vai doer no bolso, vai ter que despender de alguma quantia financeira, vai ter aquela choradeira, vai ter aquele desgaste emocional ali dentro do condomínio. Então, principalmente, SPDA e AVCB, insere já na tua previsão orçamentária, você já vai diminuir muita dor de cabeça com relação a isso. Aí os demais itens ou itens que perante o laudo técnico ele vira item de segurança, trabalha-se na Assembleia. Trabalha-se na Assembleia. Tudo tem que também observar, tem algumas convenções que atribuem ao síndico que ele pode gastar, um exemplo, até 10 salários mínimos sem ter autorização da Assembleia. Ele também verifica a convenção dele, se ele tem essa permissão, e ele vai fazendo essas manutenções, esses gastos, conforme aquele teto ali que ele já tem. Sim. Ele não vai precisar, às vezes, da aprovação da Assembleia. É que é ruim dizer assim, se tudo tem que ir para a Assembleia ou não, se depende da Assembleia ou não. Por isso que é importante você ter uma previsão orçamentária muito bem feita, principalmente nos orçamentos para manutenção predial. Então, você fez isso de uma maneira correta, você falou, olha, a manutenção predial é para investir nisso, porque se a gente fizer isso agora, vai custar X reais. Se a gente deixar para daqui a tanto tempo, vai custar 3, 4 vezes mais. Porque o condomínio ele gosta de ver número. Ele gosta, às vezes, de ver um gráfico, alguma coisa nesse sentido, o quanto que você tem que mostrar, porque o síndico com isso, até indo no sentido dele se fazer uma boa propaganda dele, um bom marketing dele. Pessoal, essa ação aqui que eu fiz de manutenção predial, de uma maneira na data correta, como deveria ter sido feito, fez com que eu economizasse X mil reais para o condomínio. E esses X mil reais que vocês economizaram fez com que eu me autopagasse aqui dentro do condomínio os meus honorários. Sim. Então ele tem que ser bem pedagógico, lúdico com relação à exposição desses fatos. Explicar, levar o conhecimento para os moradores de que a manutenção é necessária. Isso. É uma recomendação que a gente sempre passa, dele sempre ter uma comunicação assertiva com relação a isso. Sim. E sempre procurar levar para o condomínio profissionais capacitados para estar expondo essa necessidade de se fazer de maneira correta. Sim, concordo.
O papo tá bom. Foi bastante instrutivo esses 2 podcasts, tanto na questão de como o síndico levar para os moradores, como quais são os procedimentos do síndico perante as normas e as leis. Muito obrigado pela presença, doutor. Qual que é o recado que o senhor deixa aí para a gente? Valdemar, o recado que eu deixo para a sua audiência é você, síndico e síndica, tá munido de um bom engenheiro, de um bom advogado, porque eles vão ser um exemplo, por exemplo, vai ser o Waze da sua administração. Ele vai nortear você qual caminho você tem que percorrer. Para você chegar do ponto A, para você chegar do ponto B, ele vai te mostrar a melhor rota para que você não tenha nenhuma surpresa no decorrer desse caminho aí. Então, nunca esqueça de sempre contar com bons profissionais para estar facilitando a caminhada de vocês. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado a todos. Antes disso, nossos patrocinadores estão aqui no canto esquerdo da tela e deixam uma frase: leve o conhecimento para os condôminos. Isso vai auxiliar na sua gestão. Obrigado a todos e até o próximo podcast Help Condominial.